Bem, para quem está chegando agora, é a primeira vez na Open House. É, a Greenspan Open House, olha eu aí, olha eu. A Greenspan Open House é uma iniciativa da própria família Greenspan, né, da própria Greenspan Floor Time Approach, de disponibilizar os materiais de maneira acessível, de maneira gratuita. Para quem esteve na primeira Open House, para quem já teve acesso a outras falas do Jake Greenspan, sabe que a formação na Greenspan Floor Time é basicamente calculada sob o valor do honorário de supervisão do professor, né? Existem outras formações aí. No momento, sabemos que existe a Profecto e o ICDL, então outras formações que têm outro formato de pagamento, né? De investimento dessa formação. Na Greenspan Floor Time não existe. Olha só que coisa doida, né? Eu não sei o quanto que vocês estão conseguindo entender desse mundo todo aí, Stanley Greenspan-esco, vamos dizer assim, mas a empresa detentora dos direitos autorais não cobra os direitos autorais. E o que, que isso significa? Significa que a formação que eu fiz e que muitos de vocês participam da Open House, estão participando da Open House, para entender melhor como que são essas diferenças entre os institutos, como que é a didática da Greenspan for Time, como é que vai ser, se vem ou não vem em janeiro, apesar de semana passada não ter sido um bom incentivo para vocês virem ao Rio de Janeiro, mas nem que eu tenha que buscar todo mundo, olha eu, nem que eu tenha que buscar todo mundo no Caveirão, que é o blindado mais seguro que existe no Rio de Janeiro, não vai acontecer nada com ninguém. Até porque o evento não será em um desses lugares, né, de maior confronto. O evento vai ser somente de frente para a praia. Então, inclusive, a gente pode fazer o nosso happy hour em frente para praia, de frente para a praia, num quiosque, tomar uma Coca-Cola, uma água de coco, a caipirinha, para quem bebe, Tentador, hein? né? Olha aí, que maravilha. Tentador. Beira da praia, eu tenho que estudar o dia inteiro no Rio de Janeiro. Tá demais. Depois de estudar, vai lá dar uma voltinha na praia, depois volta. Pois é, tô vendo aqui no Instagram o pessoal falando, ó, a Diara falando, anos te ouvindo, eu vou. Ai, que bom, vou conhecer tanta gente pessoalmente, gente que já me acompanha, gente que eu já acompanho, que eu já sei das jornadas da vida. Vai ser um momento muito bom. Né? Nós já somos mais de 100. Isso é coisa pra caramba, né? Me traz muitas esperanças sobre o nosso futuro, o floor time aqui no Brasil, inclusive. Então, o grande objetivo da Open House é, na verdade, que vocês tenham acesso a esse conhecimento. Algumas pessoas, no primeiro momento, ficaram até meio assustadas, assim, meu Deus, mas o que esse seminário que o Jake Greenspan vai ministrar já é a formação inteira? Como é que é isso? Mas é só esse valor, depois eu vou investir o quê? Quanto? Como? Como serás? E as letras miúdas? Na verdade, como eu comecei dizendo, o grande objetivo é que vocês tenham acesso ao conteúdo e como o Jake disse, então estou parafraseando literalmente o que ele disse, vocês só vão pagar real pelo certificado de vocês. Né? E para ter o certificado, vocês precisam ser tutoriados, avaliados ali. Então, a formação é calculada em cima disso. Abrindo um parênteses aí, eu não sei qual é o cálculo que se baseia o Profectum e o ICDL, porém, uma coisa eu posso garantir para vocês agora que eu estou de fato na Greenspan Floor Time é que não é para royalties da obra do Dr. Story Greenspan. Então, não sei. Também não sei sobre projetos sociais envolvendo nenhum dos dois lugares, não conheço centros de referência social, público de nenhum dos dois lugares, e aí, enfim. E a outra questão, só para situar quem está chegando agora, é que, na realidade, antes do falecimento do Dr. Stanley Greenspan, ele mesmo já
estava se distanciando do termo que ele mesmo não tinha aprovado, que era DIR Floor Time. Na primeira Open House, o Jake falou diretamente sobre isso. Tem esse trecho gravado no YouTube, no Instagram, né? Eu publiquei com a legenda automática, porque era muita coisa, confesso, e ele fala muito e muito rápido, mas calma, que na conferência, no seminário, eu tenho mania de chamar de conferência. No seminário, teremos tradução simultânea, aquela do fonezinho, nada de uma pessoa fala, depois a outra pessoa fala, né, para não perder o fluxo das ideias, né, não interromper. Então, vocês terão acesso a tudo que ele falar, tá? Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Mas, como ele mesmo disse, o ideal, o cálculo, todo esse cálculo, é voltado para que vocês, quem quiser, na verdade, ser certificado, trabalhar com modelo, prossiga na formação para receber essa tutoria, essa avaliação. Quem não quiser, vai receber a parte teórica com o Jake lá nesses 2 dias e também terá acesso a materiais, a discussões teóricas aqui na Open House, tá? Então, as Open Houses, elas são gratuitas, 100% gratuitas. As 2 primeiras aconteceram na plataforma Zoom, com inscrições, mas é comum no início ter aquele montão de gente e depois, né, as pessoas vão diminuindo. Então, para não ter tanto trabalho também com logística, dessa vez eu resolvi colocar todo mundo no grupo do WhatsApp. Então, quem tiver interesse de ficar sabendo em primeira mão, até porque eu posto bastante coisa e às vezes muita coisa ao mesmo tempo e às vezes esqueço de algumas coisas. A Open House foi uma delas, que eu quase não divulguei nessas 2 últimas semanas, né? Então, quem estava lá no grupo do WhatsApp conseguiu acompanhar melhor. Vocês não vão custear nada, esse é um projeto a longo prazo. Ele não é algo apenas para agora, para divulgar a vinda do Jake. E o objetivo também não é ficar remoendo os mesmos assuntos e muito menos ficar em assuntos muito básicos. Mas claro que somos desenvolvimentistas, então a gente não vai começar de maneira top-down. Né? A gente vai começar de maneira bottom-up, para que justamente todos nós, todos vocês, possamos estar na mesma página, possamos estar no mesmo momento de discussão. E aí, conforme vocês forem se sentindo seguros, se sentindo preparados também para aplicar os vídeos, para principalmente o intermediário 201, né? Que não tem aula necessariamente, são os envios de vídeos, e depois quem quiser participar do avançado, que aí já são tutorias mais próximas, serão super bem-vindos, tá? Mas o conteúdo, a filosofia da família Greenspan, a filosofia da Stone Greenspan Inc. é que todos tenham acesso ao conteúdo, tá bom? E por isso o custo do curso é muito inferior, né, aos demais, e esse nosso formato mais próximo, vamos dizer assim. Então, vocês podem convidar pessoas. Eu estou sempre tentando gravar, divulgar no YouTube, colocar pelo menos um pedaço no Instagram para que as pessoas possam ter acesso. Beleza. Qual é o nosso tema de hoje? Eu tinha enviado, aí também é a vantagem de quem está no WhatsApp, né? Receber o material não impresso, digital, que vocês podem imprimir. A Laís ali mostrando o material. Eu enviei 2 artigos da Stanley Greenspan Inc., da Greenspan Floor Time Approach, uma falando sobre o embasamento científico da Greenspan Floor Time e outra falando sobre o Siga a Liderança da Criança, o que o doutor Stanley Greenspan quis dizer quando falou isso. É um dos meus artigos favoritos, é um dos assuntos mais polêmicos, que não deveria ser, né? Que acaba que muitas pessoas usaram de maneira deturpada, usaram esse termo de uma maneira talvez incompleta, né? E ficamos um pouco conhecidos, ou muito conhecidos aí,
em nível Brasil, como um modelo permissivo demais, né? Eu estive agora recentemente numa conferência de educação respeitosa e eles mesmos estavam falando também sobre a evolução da disciplina positiva no Brasil, né? Que aconteceu a mesma coisa. Então, esse termo positiva, esse termo siga a liderança, como se a criança fosse, entre aspas, mandar na gente, né? Então, é só seguir a liderança da criança, a criança que vai dizer o que é para fazer. Não é bem assim, né? E aí, quem não está no WhatsApp e depois quiser entrar, serão todos muito bem-vindos. É só mandar uma mensagem no direct para mim que eu adiciono vocês lá ou compartilho o link, que eu não sei porque esse link não está funcionando muito bem. Alguns conseguem entrar, outros não, mas se não conseguir, é só me chamar no WhatsApp ou no meu direct que eu adiciono vocês lá no grupo, tá? Então, beleza, vamos falar sobre o seguir a liderança da criança. Lá no início de tudo, quando o modelo ainda não tinha nem o nome de DIR, nem de Floor Time, nem DIR Floor Time, nem The Learning Tree, e muito menos Greenspan Floor Time Approach, o Dr. Stanley Greenspan, ele compreendeu que para conseguir se conectar melhor com as pessoas, né, não só com as crianças, nós precisávamos compreender quais eram os seus interesses, onde estava o seu afeto, e não somente isso. Estudando sobre a neurobiologia, sobre os perfis sensoriais, estava bem nessa época dos estudos de Iris também, né? Jean Iris, ou Jean Ayres, como fala em inglês. Ele foi compreendendo que cada um tem um estilo de aprendizagem, de comunicação, né? Cada um de nós tem um formato que abre uma porta mais facilmente, vamos dizer assim, para esse mundo compartilhado. Então, gravem esse termo, mundo compartilhado. No artigo, ele fala esse termo, e para mim é a palavra-chave, é o termo-chave, quando eu penso se esse seguir a liderança da criança está ou não alinhado com aquilo que o Dr. Stanley Greenspan quis dizer quando nos deu essa orientação e deu para as famílias, inicialmente, de seguir a liderança da criança. Né? Seguir a liderança da criança vai muito além de você fazer aquilo que ela quer. Seguir a liderança de uma criança, de uma pessoa, envolve, na realidade, você se conectar com quem ela é e, principalmente no caso das neurodivergências, dos transtornos, você buscar saber o que ela precisa. E aí, no artigo, ele vai dando vários exemplos, né, do dia a dia, da clínica e tudo mais, e vai dando exemplos de atividades, procuras da criança que geravam isolamento, não favoreciam para o engajamento, ou seja, para esse mundo compartilhado, e outras buscas que favoreciam essa regulação e também essa conexão emocional. Então, quando a gente está falando sobre seguir a liderança, a gente não está dizendo literalmente faça apenas o que a criança quer ou está fazendo. A gente está dizendo procure fazer aquilo que ela precisa para se conectar melhor com você, para se desenvolver melhor, para se sentir confortável, confiante, segura, competente. Até porque no modelo DI for Time a gente não vai abrir para os outros passos aí, né? O primeiro deles é o Siga a Liderança da Criança, mas dando spoiler das próximas open houses, o segundo é desafie a criança para que ela possa sair ali daquela zona de conforto e alcançar novas habilidades e expanda, né? Expandir ali o mundo dela de ideias, de criatividades e por aí vai. Então, a ideia do seguir a liderança é se conectar com ela
de uma maneira que seja funcional para ela, que faça sentido para ela, que tenha a ver com aquilo que de fato o corpo dela precisa, que o cognitivo dela alcança. Então não adianta também você seguir a liderança dela e ela pega, por exemplo, um brinquedo da aprendizagem, um, não quebra-cabeças, mas vamos para algo mais de aprendizagem. Um jogo da memória, algo que conecta letra com palavras. E a gente sabe que aquela criança, naquele momento, não tem ainda simbólico. Ela vai usar essas pecinhas, de repente, de uma maneira mais autoestimulatória. Então, aquele brinquedo, a nossa forma de entrada com aquele brinquedo não vai ser necessariamente dizendo para ela que o A é da abelha, que o B é de bola, porque ela não está lá nesse nível. Ela ainda não alcançou esse marco do desenvolvimento. Principalmente quando a gente pensa em termos de mundo compartilhado, ela ainda nem está conectada com você. Né? Pegando um outro aí ponto que a gente vai trabalhar mais para frente, que é o tripé do modelo, que é o relacionar, comunicar e pensar. Então, dentro dessa liderança da criança, aquilo que ela está buscando, será que de fato traz para ela uma possibilidade de se relacionar com a gente? De melhorar as competências comunicativas dela, além de uma comunicação para sobrevivência ou para solicitar coisas? Uma comunicação de fato social, uma comunicação de fato que conecta essas emoções, esses afetos, essa relação. Que o primeiro é relação, o segundo é comunicação e o terceiro é pensamento. Então, essa liderança, essa ideia que a criança está trazendo, essa comunicação que o corpo dela está refletindo em termos de necessidade, talvez regulatória, emocional, sensorial, motora, essa busca pelo movimento vai colaborar para que ela se relacione com você, para que ela se comunique com você e para que ela, de fato, consiga trazer os desafios, né? O pensamento, as ideias, a intencionalidade, a criatividade, ou será que ela vai acabar ficando em um movimento repetitivo, onde até mesmo essa liderança gera uma resposta que não vai ser uma resposta adaptativa, mas uma resposta desadaptativa. Né? Então, ao invés de seguir a liderança, trazer mais comunicação, mais conexão, mais ideação, ou seja, ampliar as capacidades linguísticas, cognitivas, vai reforçar um comportamento de esquiva, vai reforçar um comportamento de a criança ficar autocentrada, voltada para si, sem conectar com os outros, sem desenvolver de fato os seus pensamentos e ideias, então esse siga liderança não é o siga liderança que o Dr. Stanley Greenspan ensinou, criou, desenvolveu. E aí entra um pouco do que no artigo fala sobre o que não é o siga liderança da criança. Então, o seguir a liderança da criança no modelo DIR Floor Time, criado pelo Dr. Stanley Greenspan, que depois foi rebatizado como Greenspan Floor Time Approach em 2010, com o seu falecimento. Para quê? Para que pudesse ser protegidas as suas obras, protegidas a sua autoria, e também para que o nome refletisse o seu criador. Então, a Nancy Greenspan, a esposa, né, a atual viúva do Dr. Stanley Greenspan, que fez essa mudança de DIR Floor Time para Greenspan Floor Time Approach. Então, eles mesmos não quiseram o nome DIR Floor Time, até porque, como eu já disse no início, não foi um nome que o próprio Dr. Stanley Greenspan aprovou. Ele mesmo não queria esse nome.
E aí, antes do seu falecimento, o modelo mudou para The Learning Tree, foi publicado um livro com esse nome, mas aí no falecimento foi rebatizado. E aí, o que não é seguir a liderança da criança? Seguir a liderança de uma criança não é você simplesmente ficar parado e observando o que ela está fazendo. E aí o Jake fala no artigo, e eu posso aprovar, assim, comprovar comprovadinho, que eu assisti vários vídeos na formação originais do Dr. Sterling Greenspan fazendo coach parental. E não tem um vídeo que ele fale para a família ficar parada olhando, né? Então, seguir a liderança não é você ficar parado esperando a criança se conectar com você. Por quê? Principalmente levando em consideração que os nossos pacientes, principalmente os do espectro autista, vão ter dificuldade de se comunicar, de interagir socialmente. Então, como que eu vou entrar numa sessão esperando que ele traga para mim uma ideia, se conecte comigo, se é justamente isso que ele tem dificuldade de fazer? Quando a gente vai lá fechar o diagnóstico, né, o médico vai olhar a díade do transtorno do espectro do autismo, tá lá, comunicação social, movimentos repetitivos estereotipados, é isso? Inabilidade para comunicação, não é por aí? Então, não dá para simplesmente tirar a comunicação social e dizer que alguém é autista, porque não vai fechar esse diagnóstico, né? Então, seguir a liderança não é você ficar passivo na sala, apenas olhando ou apenas comentando. Para quem já teve aula comigo sabe que eu falo muito, não seja o Galvão Bueno da brincadeira. Tipo, a criança pegou o carrinho e agora Pedro pegou o carrinho. Tipo o locutor da Peppa Pig. Turu! A Peppa e seu irmãozinho George vão pular na poça de lama. Não faça isso. Seja um personagem. Por quê? Porque a gente quer justamente o quê? Lembra do termo-chave? Mundo compartilhado. O que nós queremos ao seguir a liderança de uma criança é conseguir estar em um mundo compartilhado com ela. E aí faz sentido esse tripé: relacionar, comunicar e pensar. Porque se eu sigo a liderança dela e só alimento o hiperfoco, ela vai continuar sem se relacionar comigo, ela vai continuar sem se comunicar comigo de maneira socialmente compartilhada. No máximo, ela vai exigir de mim ali uma ajuda, né, de uma maneira mais primitiva, mas não vai gerar uma conexão afetiva. Então, será talvez uma atenção compartilhada, mas não uma atenção conjunta. É porque aqui no Brasil, às vezes, os termos se misturam, né, na tradução. Mas você ter uma atenção pelo mundo, uma atenção compartilhada, é diferente de você ter, de fato, na fonoaudiologia, a gente usa muito esse termo, a cena de atenção conjunta, onde você triangula o olhar, mas principalmente você está conectado afetivamente, emocionalmente, onde existe abertura e fechamentos de ciclos comunicativos que depois vão levar a gente a níveis, né? Não vou abrir aqui essa parte de níveis, né, de marcos do desenvolvimento, mas de uma maneira desenvolvimentista, a gente entende que inicialmente essa criança, ela não se comunica de uma maneira intencional. O corpo dela começa se comunicando para sobreviver, muitas das vezes de maneira reflexa, né? Então, é aquele choro por conta da dor, é aquele choro por conta da fome, é aquele choro porque ela precisa de afeto. Com essas relações com o adulto acolhedor, né, que proporciona esse primeiro apego, esse primeiro vínculo, essa criança vai aprendendo a ler esses sinais, ela vai aprendendo essas habilidades socioemocionais. Então, quando a gente está falando de seguir a liderança da criança, automaticamente a gente está falando sobre construir competências socioemocionais. Não apenas fazer aquilo que ela quer para que ela fique, entre aspas, regulada, sem chorar, sem gritar, sem bater, né?
Tem uns vídeos que eu atrás, né, de postagens anteriores que eu fiz no Instagram, que eu falei sobre isso. Acho que foi na última Open House, ou foi numa aula que eu dei, eu botei um pedacinho no Instagram. Muitas pessoas consideram que o paciente está regulado só porque ele não está dando mais, entre aspas, trabalho, né? E, na verdade, quando você vai observar, ele só está em um ambiente extremamente controlado e condicionado ali com certos tipos de reforçador, e por isso ele não está dando mais tanto trabalho quanto ele dava antes. E como que eu vou saber se de fato esse corpo está organizado? Pensando desenvolvimentistamente, se existe esse termo, o próximo passo, a relação afetiva. O próximo passo, a comunicação social. O próximo passo, ele saber onde ele está no espaço. O próximo passo, ele ter ideias próprias que levam em consideração os seus desejos, a sua identidade. O próximo passo, ele procurar aqueles que fazem parte da sua faixa etária ou nível de desenvolvimento, encontrar os pares, né? Os pares, não pais. Que às vezes eu falo rápido, parece pais, não é pai. Não, não estou falando de pais, de cuidadores, estou falando de pares da faixa etária. Por quê? Esse é o caminho do desenvolvimento, né? O caminho do desenvolvimento não é a nossa criança ficar sentada numa mesinha esperando o rodízio de atividades. O caminho do desenvolvimento é uma criança ativa, é uma criança conectada com as pessoas, é uma criança que, inclusive, por se conectar com pessoas, ela tem um pensamento cada vez mais flexível, porque ela tem mais experiências sobre o mundo, ela consegue ter as perspectivas das outras pessoas embutidas nas experiências e vivências dela. Ela não olha o mundo por um viés. Ela consegue enxergar esse mundo através da conexão que ela realiza com outras pessoas também. Então, seguir a liderança da criança não é colocar a criança numa situação de poder no sentido hierárquico da coisa. Não sou psicóloga, para quem não me conhece, eu sou fonoaudióloga, mas eu não sou especialista de saúde mental, mas eu sou especialista em comunicação. E eu sei que nos ambientes comunicativos existem hierarquias, né? Então, jamais seguir a liderança da criança seria mudar os papéis hierárquicos, onde a criança se transforma no pai, né, na figura máxima de autoridade, e aquele pai se transforma no filho. Não é sobre isso. É sobre você seguir a ideia dela. E muitas das vezes essa ideia não é no sentido simbólico da coisa, né? É consciente, linguístico da coisa, mas muitas das vezes uma necessidade do corpo que está sendo expressada através de um comportamento. E destacando também que nem sempre o que o nosso corpo expressa e busca é bom para nós, mas sempre está comunicando alguma coisa. Vou dar um exemplo. Meu corpo pode estar procurando doce, chocolate. Por quê? Porque ele quer uma carga de serotonina, de dopamina. Então, siga a liderança da Paula seria comer 1 quilo de chocolate? Não, não. Siga a liderança da Paula seria entender o porquê o meu corpo busca isso e procurar um caminho para proporcionar a reabilitação da causa raiz dessa busca que meu corpo está apresentando. Então, apenas comer os chocolates não vai resolver o meu problema. Porque depois que passar o chocolate, o efeito do chocolate no corpo, o meu corpo vai continuar com a tristeza, né? A serotonina baixa, a dopamina baixa. Então, eu preciso o quê? De uma reabilitação, de um outro tipo de cuidado para que o meu corpo encontre fontes mais saudáveis para alcançar aquilo que ele necessita e que ele está buscando. Com as nossas crianças, é a mesma coisa.
muitas das vezes o corpo está buscando movimento, sendo que quanto mais movimento a gente dá, mais desregulada a criança fica. Ontem eu estava numa aula da formação, fazendo tutoria, fazendo supervisão, e um dos casos, né, o caso que foi apresentado, a criança tinha esses momentos de euforia, né? Então, ela começava ali a brincadeira, animada, interessada e tudo mais, só que ela subia num pico eufórico, que aí, durante esse momento de euforia, ela não conseguia mais compartilhar atenção com ninguém. Ou seja, seguir a liderança dessa criança seria ficar tão eufórica quanto ela? Não. Seguir a liderança da criança seria seguir a ideia dela, da brincadeira que ela trouxe, que era uma brincadeira simbólica dos patinhos, com a mãe patinho, com os filhinhos patins, sendo que ajudando ela a modular, a equilibrar essa regulação emocional, né? Essa euforia, não deixar ela ficar tão eufórica. Como a gente pode fazer isso? Diminuindo o nosso tom de voz, fazendo um ambiente um pouco mais acolhedor, às vezes diminuindo a luz, né? Colocando uma luz indireta, não trazendo tantos brinquedos, diminuindo a quantidade de estímulo visual com a quantidade de brinquedos, não fazendo muitas perguntas. Isso vai funcionar para todos? Também não. Por quê? Porque temos aí no modelo a diferença individual. Então, quando a gente está falando de siga a liderança da criança, nós estamos falando em conheça a necessidade da sua criança, seu adolescente. Ainda vou expandir aí da família. Quem é essa família? Qual é a necessidade dessa família? Porque muitas das vezes a gente também não segue a liderança da família. E se estamos em um cenário de coach parental, a gente precisa também aprender a ler qual é o melhor formato de acolhimento, de desenvolvimento e, vamos botar assim, de ensino barra aprendizagem para essa família. Vão ter famílias que a gente pode fazer mais perguntas, né? Vão ter famílias que fazer perguntas vão ser delicado, vai ser mais delicado, não vai gerar conexão. Olha o tripé. Não vai gerar relacionamento, não vai gerar comunicação, não vai gerar pensamento. Vão ter famílias que nós vamos precisar colocar muito mais a mão na massa, dar mais exemplos com o nosso corpo, com a nossa ação, do que só trazer teoria. Cada família vai funcionar de um jeito. Vai ter família que a gente nem vai poder começar esse coach parental direto. A gente vai ter que fazer um acolhimento, sentar para tomar um café, ouvir, né? Que aí são adultos. Então, nesse caso, e adolescentes também, jovens que já desenvolveram linguagem, a gente também pensa de uma maneira top-down. Aí sim, né? A gente pode trazer estratégias de linguagem mais analítica para ajudar a chegar nas estratégias autorregulatórias, né? A longo prazo, médio e longo prazo, claro. Porque no primeiro momento nós vamos estar ajudando com essa contrarregulação. Acho que eu expliquei rapidamente para vocês na aula 2, né? Mas a gente vai falar melhor sobre isso em outra open house também, que existe a contrarregulação, a corregulação e a autorregulação. Na contrarregulação é justamente quando a gente ainda não está sintonizado com o paciente no sentido não só afetivo, mas em termos, vamos dizer assim, energéticos da coisa. Então, se o paciente está agitado demais, numa procura de movimento alta demais, e a gente já está vendo através das respostas dele no ambiente que aquela busca não favorece relação, comunicação e pensamento, o que a gente vai fazer? A gente vai vir com a contrarregulação. Então, se ele está muito agitado, eu venho com a calma. Para quê? Para ajudar a equilibrar. Eu não fico muito agitada igual a ele. Então, ele está correndo pela sala,
não são todos que vão dar conta de eu correr também pela sala. Pode ser que a criança fique, no primeiro momento, alegre, feliz, sorridente, mas quando você vai olhar, vai colocar a lupa de IR Floor Time, aquela criança não está, olha o tripé, relacionando com você, comunicando com você e nem pensando. Ou seja, muitas das vezes no movimento repetitivo, estereotipado, rígido. Então, se você tenta desafiar um pouquinho, se você tenta expandir, se você tenta mostrar na brincadeira que tem a sua vez, o seu turno, oi, eu tô aqui, ela não consegue, então esse tripé aqui ainda não está acontecendo. E aí, no artigo, o próprio Jake fala. Então, precisamos rever a nossa prática, o nosso ambiente. Será que estamos, de fato, proporcionando aquilo que ela precisa? Né? Então, o Siga a Liderança, ele é muito mais do que a criança vai mandar, é a mãe Nutella, é a terapeuta permissiva, o floor time é só brincar no chão. Acho que tem um momento também nesse artigo, se não foi nesse, foi no primeiro que a gente discutiu sobre o que não é o floor time, né? Se eu não me engano, que ele fala que o floor time em si, ele é traduzido como tempo de chão, mas não necessariamente você precisa estar no chão. São 20, 30 minutos, quando a gente fala de família, né? De tempo de qualidade. Então, isso pode ser na hora do jantar, pode ser na hora de tomar banho, pode ser na hora de contar uma historinha para dormir. Com a minha adolescente, eu tenho uma filha adolescente de 13 anos. O Siga a Liderança com a minha filha é muito mais permitir que ela me conte sobre o dia dela, entender o momento que ela está mais ansiosa, menos ansiosa, como que eu vou ajudar ela nessa contrarregulação, corregulação, o que vai proporcionar esse relacionamento para que ela consiga se comunicar comigo, para que ela possa trazer as estratégias para a resolução de problemas, já que estamos nesse nível da vida, né? Então, é para a vida toda. Não é só siga a liderança da criança, no sentido de a criança deu os 3 pulinhos, você foi lá e deu 3 pulinhos igual. Pode ser que seja também, mas não necessariamente é sobre isso. É muito mais sobre um estudo das necessidades base, né, das capacidades socioemocionais, das competências regulatórias, sensório-motoras, biológicas, emocionais do nosso paciente ali, ou aluno também, isso funciona muito bem para a sala de aula. E aí, para os professores, de repente, esse termo fica até um pouco mais difícil de entender, né? Siga a liderança da criança. Como é que eu vou seguir a liderança de alguém dentro de uma turma com mais 20, 30? Como? Se eu tenho outros, ela vai ter que seguir a minha liderança. Vamos pensar assim, né? Seria assim, no modo tradicional de pensar. Só que siga a liderança não significa você largar os outros 20 para ficar só com aquela criança. Significa você estar atento às necessidades daquela criança e proporcionar as oportunidades que ela precisa para estar naquele ambiente também. Então, seguir a liderança da criança é muito mais do que ficar copiando ela ou fazendo somente o que ela deseja. Esse é um dos termos, vamos dizer assim, do modelo da ER Floor Time, da Greenspan Floor Time Approach, que a gente precisa ressignificar no Brasil. Porque ficou muito a ideia de que terapeuta floor time é um terapeuta permissivo e muitos terapeutas também ficam confusos se estão ou não seguindo a liderança da criança só porque trouxeram um brinquedo, só porque deram uma ideia durante a brincadeira. E no artigo ele fala também que não é porque você trouxe uma ideia que você não está seguindo a liderança da criança. O problema é quando você traz a ideia e traz a solução, a forma de fazer, né? Então não tem problema nenhum de você, por exemplo, a criança trouxe um carro e aí você falar, uau,
E para onde esse carro vai, por exemplo? Não tem problema de você fazer isso. Com isso, você está ajudando em 3 pontos. Você está se relacionando com ela, com uma comunicação funcional, voltada para o contexto da brincadeira, do desejo dela, e o principal, que em outros artigos que eu vou trabalhar com vocês, o Jake enfatiza muito, o pensamento. E o doutor Stanley Greenspan falava muito. Quem está pensando? É você ou a criança? Então, trazer uma pergunta que gere nela um pensamento, uma resolução de problemas é a melhor coisa que a gente pode fazer por eles, do que apenas fazer aquilo que eles querem de maneira repetitiva e repetitiva e repetitiva. E eu acredito que essa fala seja até um acalento para quem trabalha em áreas terapêuticas, educacionais de níveis mais altos, onde em outros institutos a gente ouve muito o enfoque na regulação, como se, inclusive, né, a gente conseguisse trabalhar isso de maneira isolada. Então, é regulação. Está todo mundo fazendo regulação, regulação, regulação. E esse também é um dos pontos, não está nesse artigo, mas trazendo aí também um pouco de spoiler para vocês. O Dr. Stanley Greenspan, ele sempre disse que o modelo o nível aí, né, as capacidades, os marcos do desenvolvimento 1, 2 e 3, eles se desenvolvem de maneira concomitante. Quando você vai olhar a faixa etária, que o nível 1 ali, a capacidade 1, que é a atenção e a atenção compartilhada, a 2, que é o engajamento e construção de vínculo emocional afetivo, e o 3, que é comunicação simples, intencional, bidirecional, se desenvolve ao mesmo tempo. Uma vai sendo o teto, um teto de uma vai sendo chão para outra, e conforme você engaja, mais regulada a criança fica. E quanto mais regulada ela fica, mais habilidades comunicacionais ela tem, maior capacidade de intencionalidade ela desenvolve, maior capacidade de autoexpressão ela desenvolve, maior capacidade de compreender pistas sociais ela desenvolve. Então, a regulação não vai vir de um balde de uma bacia de feijão. A regulação não vai vir de você trazer um abafador. O nome disso não é regulação, é acomodação. É estimulação sensorial, não regulação. A regulação vem desses 3 passos que eu dei para vocês. Corregulação, contra-regulação, corregulação para a autorregulação. Então, a regulação ela não é só regulação sensorial, como se fosse algo dissociado do emocional e, pior ainda, do motor. No modelo, a gente fala sobre sensório, afetivo, motor. O emocional está atrelado em todas as experiências sensoriais, porque são integradas e associadas no lobo parietal. Todas passam pelo sistema límbico. O motor só existe, vamos dizer assim, se existir uma entrada íntegra, um processamento dessa informação de maneira organizada, hierárquica, um sequenciamento adequado, um planejamento adequado. A gente está falando de praxis, que envolve linguagem também. Então, quando eu estou falando de siga a liderança da criança, ou seja, a minha criança teve uma ideia, ela conseguiu organizar o corpo dela para realizar uma ação. E eu não vou aproveitar isso para me conectar a esse mundo compartilhado dela, ou a minha criança, corpo da minha criança, conseguiu processar as informações do jeito que deu. O corpo está se expressando de uma forma desadaptativa, mas está se expressando buscando algum tipo de organização. E eu não vou parar para ler
o que está acontecendo para procurar a raiz dessa desorganização, para pensar em qual é a estratégia de reabilitação, que reabilitar, remediar e acomodar são coisas diferentes. Elas podem conviver, né? Elas podem ser ferramentas, vamos dizer assim, andaimes, muletas. Elas devem ser estratégias, mas não o fim. Elas não são o alvo, elas não são a finalidade. Elas são as intermediárias. Então, vou falar da minha área, inclusive, que eu trabalho muito. A reabilitação do sistema auditivo com a hipersensibilidade auditiva. Eu já sei que eu preciso ajudar as minhas crianças a fortalecer a musculatura da orelha média, trabalhar com o sistema nervoso autonômico para perceber aquelas frequências de uma maneira mais prazerosa, né? Ressignificar essas vivências com essas frequências sensoriais, auditivas, dentro de relações seguras. Eu não vou simplesmente colocar um abafador e dizer para a família, ó, acordou, bota o abafador e pronto, resolvemos o problema. Não resolvemos, pelo contrário. Quando fazem isso, aumenta a sensibilidade, a hipersensibilidade, aumenta a esquiva. Então, eu posso e devo usar o abafador enquanto eu reabilito, para que aos poucos ele vá deixando de precisar desse abafador. E por que eu estou dando esse exemplo? Porque seguir a liderança não seria só colocar o abafador ou não ir em ambientes ruidosos. Seguir a liderança é você traçar uma estratégia de reabilitação adequada, que envolva não a reabilitação de uma maneira isolada, fora das interações afetivas sociais, porque esse é o maior pilar do modelo DIR Floortime, da Greenspan Floortime, inclusive. Nós entendermos que essas vivências precisam acontecer dentro desse tripé: relacionamento, comunicação e pensamento. Então, o que eu quero a longo prazo, a médio prazo, né? Então, uma criança extremamente desconectada e desregulada. O que eu quero a curto prazo? Encontrar estratégias para contrarregular essa criança, esse adolescente, esse adulto, para que ele possa, com a minha ajuda, se manter organizado e compreender as melhores estratégias para ele. Num segundo momento, conexão emocional afetiva, corregulação. Então, comigo, ele já conseguia reverberar ali essas frequências, essa regulação, essas estratégias. Então, vai além de você estar no topo e a criança lá embaixo. Ou seja, ser muito animado e a criança super hipo para você animar. Então, na corregulação, vocês já estão no mesmo nível de conexão. Para o quê? O próximo passo, que é a autorregulação. Então, ele sozinho, e não necessariamente o tempo todo, nós somos adultos e muitas das vezes a gente precisa um dos outros para corregular, né? Mas que essa pessoa, essa criança que vai virar um adolescente, um adulto, encontre as estratégias adequadas para ela para conseguir se organizar. Esse é o grande objetivo do Siga a Liderança da Criança. Tá? Em primeiro lugar, relacionamento, para que venha a comunicação e para que venha a expansão do pensamento, da criação e do pensamento lógico, analítico, abstrato e por aí vai. Beleza? Dúvidas? Comentários? Quem conseguiu ler o artigo, para quem está chegando agora, nós temos um grupo no WhatsApp e antes das open houses eu compartilho o material, né, traduzido disponibilizado, cedido pela Stanley Greenspan Inc. para a gente. E aí a ideia é termos sempre esses encontros gratuitos para acessibilizar o conhecimento, para ter um momento de bate-papo,
um momento de troca, de experiências, de perguntas. Agora é com vocês. Ó, a Fran aqui no Instagram perguntando onde entra no grupo. Me envia uma mensagem no meu direct no Instagram, ou se você tiver o meu WhatsApp, me chama lá no meu WhatsApp que eu adiciono você no grupo. Vou até colocar aqui o número do meu WhatsApp no chat, para quem não tiver e quiser me chamar lá. Vou colocar aqui também no Zoom, para quem ainda não tiver e quiser me chamar lá no WhatsApp para eu poder adicionar vocês no grupo. Que aí no grupo fica mais fácil, né? Eu compartilho o link da sala do Zoom, eu compartilho o material, a gente consegue se falar mais fácil por lá, né? Quem aqui já teve alguma experiência onde percebeu que seguir a liderança da criança funciona, né? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi sobre isso, eu pensei, ai meu Deus, será que isso vai funcionar? E uma atitude tão simples fez com que a criança olhasse para mim, sorrisse e era algo praticamente impossível, assim, que ninguém conseguia. E eu vi que é realmente um ato de muito respeito, né? E eles percebem que nós estamos disponíveis emocionalmente. Eu acho que essa é a grande chave do Siga a Liderança da Criança. São eles perceberem que a gente não está querendo ensinar nada nesse primeiro momento. Nós queremos, de fato, entender quem eles são, conectar com eles, estar com eles. Ó, Tá ótimo, a Bianca Paulinho. aqui falando, tenho muita dúvida de como aplicar essa dinâmica de corregulação na terapia alimentar. Olha, essa é uma boa pergunta, levando em consideração que o paciente tem muita esquiva. Na seletividade alimentar, assim como em outras hipersensibilidades, nós temos pacientes, né, geralmente com um perfil mais simpático, que na verdade eu sempre brinco falando que deveria ser antipático do sistema nervoso autonômico, que é a zona vermelha. Então, nós temos ali um perfil de ativação, onde é liberado adrenalina, é a fuga, é luta, fuga. Geralmente a criança joga tudo longe, bate, cospe, esquiva e tudo mais. Então, quando a gente pensa em contrarregular, o que a gente entende? Que nós não podemos, nesse caso, trazer nada que vá aumentar a sobrecarga de estímulos dessa criança. E muitas das vezes, quando as pessoas pensam em hipersensibilidade, elas levam em consideração apenas o viés sensorial desconectado do emocional. E para mim, o grande segredo, seja na hipersensibilidade auditiva, seja na parte gustativa, olfativa, até mesmo né, tátil, eu que tive experiências aí com crianças vítimas até de abuso sexual, né, que tem muita sensibilidade com o corpo. Para mim, o grande segredo é compreender que a gente vai ajudar eles a diminuir essa esquiva através da conexão emocional. Ou seja, a contrarregulação aqui, ela vai entrar muito mais no sentido de você respeitar o tempo deles, usar aquele passo a passo da seletividade alimentar, que o primeiro passo são eles tolerarem estar no mesmo ambiente que a comida, para depois a comida estar ali, o alimento, né, estar na mesa, no mesmo ali ambiente mais próximo deles. Por quê? Porque tem o olfativo, tem o visual daquele alimento. Às vezes eles não toleram outra pessoa comendo aquilo na frente deles. Às vezes, inclusive, eles ainda não vão aceitar in natura, né, o verdadeiro alimento. Eu tive um paciente, inclusive, que viu o cachorro ser envenenado. Foi o caso mais difícil que eu tive de seletividade alimentar e um dos casos que me ajudou a enxergar essa parte emocional, né? Ele não tolerava ver nem comidinha de brinquedo. Então, se você trouxesse uma bolachinha, um biscoitinho de brinquedo
para dar para a boneca já era o suficiente para ele pegar a boneca, jogar longe, fazer, né, de tudo. Esses são fortes candidatos para você começar essa estimulação via corpo não nutritiva real, assim. Não falaremos sobre comida por um tempo, não traremos nada que remeta diretamente, ouviram falar sobre, né? Então, quando a gente está diante de uma criança, né, de um paciente que tem uma hiperresposta, uma hipersensibilidade, e a gente vai contrarregular, a gente já entende que se ele esquiva daquilo, a última coisa que a gente tem que fazer é forçar ele a ter acesso àquele negócio que ele tem ojeriza, né? Que ele tem justamente dificuldade de lidar naquele primeiro momento. Então, o que eles precisam ver é que nós somos pessoas respeitosas e que não iremos invadir o espaço deles. Né? E é por aí o caminho. Em contrapartida, os hiporresponsivos já precisam do quê? Da nossa animação, do nosso affect, do nosso modelo. Né? Eles já precisam que a gente apresente o mundo para eles, esse mundo das experiências. O hiperresponsivo, ele não precisa que a gente apresente para ele o mundo das experiências. Na verdade, ele já está vendo as experiências, ele já teve as experiências dele e ele detecta isso muito rápido. O nosso trabalho é ressignificar, é mostrar para ele que aquelas experiências podem ser prazerosas também, né? Desensibilizando. Então, é justamente um contrabalanço, né? É um contrafluxo. A criança está lá agitada, a gente vai trazer para calma. A criança está lá muito calminha, a gente vai ajudar ela a ficar mais ativada. Sempre buscando o equilíbrio, pensando em três coisas: relacionamento, comunicação e pensamento. Tá? Claudinha está com a mão levantada. Pode falar. Boa noite. Boa É, noite. mais até um comentário, porque foi muito bom para mim. Agora eu não sei qual dos dois que falava muito sobre o falar, né? O quão é importante falar. O meu medo grande era o tempo todo estar falando demais. Claro que Sim, não narrar como se fosse um Galvão Bueno da vida, mas a importância do falar, inclusive com as crianças não verbais, né? sim. Sim, Aí eu fiquei. como fonoaudióloga, no meu primeiro momento, assim, de acesso a treinamentos floor time que não são o floor time original, eu fui muito chamada a atenção com esse falar, né? E isso me levou a um outro lugar, que foi o lugar do silêncio. E Uhum. aí entra a Greenspan Floor Time justamente dizendo que não, que existem pesquisas que demonstram que através da vocalização existe essa corregulação, essa contrarregulação, esses modelos de linguagem, que sempre foi o que eu acreditei, inclusive. Claro que a gente, de acordo com o perfil do nosso paciente, a gente vai ampliar a vocalização, a gente vai lentificar para colaborar com o processamento auditivo, né? Vai diminuir a quantidade de comandos, ao invés de dar dois, três comandos de uma vez, pega a Peppa, bota a Peppa para dormir, para tomar banho, você vai devagarzinho. Primeiro, onde está a Peppa? E pensando justamente no tripé. Então, eu preciso que ele comunique, eu preciso que ele pense. Você está conectado comigo. Então, também não vou ficar só dando comando, 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 comando. Então, tudo isso dentro de uma função. Então, assim como o toque físico é importante, assim como estar disponível emocionalmente é importante, o sintonizar com a fala e a linguagem é importante também. Então, seguir a liderança da criança também não é ficar mudo. Também não é virar o Charlie Chaplin da brincadeira. Acabei de inventar isso agora. Né? Também não é virar um mímico, porque eu lembro que em muitos vídeos meus antigos, por conta de supervisoras de outros institutos, eu só ficava assim. Oh! E também não é sobre isso.
Meu né? medo era muito esse sempre. Será que eu estou falando demais? Acho que eu falei demais. E não, acho que mais o que eu estou falando, O o que eu que eu estou estou falando? comunicando. Isso. E principalmente essa fala precisa convergir, não apenas, e eu diria que nem é isso no primeiro momento, não é a prioridade em você ficar nomeando e perguntando, mas você sintonizar com as emoções, é o que mais funciona. São os verbos de ação e as emoções. Ou seja, falar sobre o que a criança está sentindo e vivenciando. Então você está pulando! Uau! Que pulão! Você pulou muito alto! Você conseguiu! Parabéns! Nossa, você está feliz! Ah, você ficou chateado. É muito mais importante, e a nossa também, né? A gente às vezes esquece isso. A tia Paula tá muito feliz, que é esse contraponto também de que existe o outro na relação. Porque senão a gente também continua reforçando crianças egocentradas, que não vão desenvolver essa comunicação social. Vão olhar para a gente apenas ali como até mesmo simbióticas. Então, essa pessoa é a continuação de mim. Então, ela só vive para fazer, seja feita a minha vontade, venha a mim o meu reino, né? E também não é sobre isso. Então, é falar sobre nós, é falar sobre como nós nos sentimos também. Uau, a tia Paula gosta muito desse brinquedo. Ou então, eu não sei fazer isso. Ah, eu perdi. Nossa, dei mole, aqui no Rio, né? Dei mole, vacilei. Que bobinha, fala igual a Peppa. Que bobinha. Então, essa linguagem, essa fala, que não é uma fala que vem apenas de uma maneira diretiva, dando comandos. Paula, por que não dar comandos? É proibido? Não, não é proibido. Mas por que dar comandos para quem não tem linguagem? Por que dar comandos para quem ainda não sabe onde está no mundo? Não é a prioridade inicial, né? Então, num primeiro momento, a gente sincroniza afetivamente. E esse afeto vai vir dos olhares, dos sorrisos, das vocalizações, da validação do que ela está sentindo. É fome, é dor, é sede. É importante falar para a criança isso, né? Porque são essas estratégias que vão ajudar ela a alcançar o quê? A autonomia e a autorreflexão sobre o que ela sente, sobre o que de fato ela deseja, né? Não apenas no sentido de nomear. Então, ela sabe o que é amarelo, ela sabe o que é vermelho, ela sabe o que é quadrado, ela sabe o que é círculo, ela sabe tudo isso. Mas ela não sabe o que é fome, ela não sabe o que é dor, ela não sabe pedir ajuda, ela não sabe sinalizar o que ela deseja. Isso é o principal. Esse é o primordial. Saber a quem ela recorre no primeiro momento. Quem são os adultos de referência dela? Quem são as pessoas seguras para ela? E como é que a gente vai fazer isso? A gente fica igual um Charlie Chaplin o tempo todo, né? Então, foi muito boa a sua colocação em relação à fala, né? A gente não precisa e não deve ficar calado o tempo todo. Claro que existem raríssimas situações onde padrões de comunicação invasivos aconteceram, então essa criança acaba sendo muito esquiva, por exemplo, quando alguém chama ela pelo nome, né? Quando alguém dá um comando para ela, de fato, fulana, faz isso, ou não. Então, não é que você vai parar de falar, mas você, de fato, vai, não só você, terapeuta, né? Mas você ali junto com a família vai ajudar essa família a compreender qual é o tipo de comunicação que ela vai usar naquele primeiro momento. Então, ela vai ter que deixar de falar alguns comandos
mudar a forma de se comunicar. Não ficar chamando pelo nome, não falar apenas o nome para chamar atenção. Quem trabalha comigo ou já assistiu a aulas minhas sabe que eu tenho um super exemplo disso, de um paciente que chegou para nós com diagnóstico de TOD e ele não podia ouvir o nome dele, porque ele já olhava assim, ó, assustado, ele já esperava a briga. O que eu fiz agora? Né? Por que estão me chamando? Por que estão falando meu nome? Então, se alguém se aproxima para tentar brincar, dependendo do cenário que aquela criança veio, ela vai esquivar porque ela vai achar que alguém vai pegar o brinquedo dela. Porque geralmente fazem isso. Né? Então, são esses padrões comunicativos que muitas das vezes a gente vai ter que rever, mapear, junto com a família, junto com o professor, né, na escola, para entender porque às vezes a criança está muito reativa ou muito isolada, muito esquivando muito das relações. Não necessariamente é parar de falar, porque a fala, para nós, seres humanos, mamíferos, e pensando em teoria polivagal, né, a fala, até mesmo as pesquisas mostrando, né, aquele baby talk que a gente fala aqui no Brasil como maternalês, mãenês, são muito importantes. Geram conexão, ajudam nessa conexão, ajudam também, ó, sistema auditivo, sistema nervoso autonômico, em relação às frequências da fala. Então, só parar de falar não é também seguir a liderança da criança. Então, seguir a liderança da criança é virar o Charlie Chaplin e ficar seguindo ela e imitando tudo que ela faz. Não, também não é sobre isso. Tá? Acabou que fechou aqui o Instagram e eu perdi um monte de pergunta que estava aqui, porque acabou a minha bateria, mas eu liguei aqui de novo. Então, quem tinha inscrito aqui no Instagram e quiser escrever ou alguma vivência ou alguma pergunta, fiquem à vontade. Estamos falando sobre Siga a Liderança da Criança, sobre a ótica original, né, do Dr. Story Greenspan, que não é só fazer o que ela quer, mas compreender o que ela precisa, proporcionar as estratégias, né, tanto ambientais, tanto no nas nossas ações também, para que ela seja não somente acomodada, acolhida, remediada, mas para que seja reabilitada. Então, nem sempre aquilo que o corpo dela precisa é, é aquilo que o corpo dela procura. Até porque muitos vão ter dispraxia, transtorno de processamento, de modulação sensorial. Então, nem sempre o corpo vai se organizar procurando aquilo que é bom para ele, mas sempre o corpo vai comunicar aquilo que está acontecendo, né? Então, está buscando movimento? Vamos investigar. Esse movimento está trazendo acomodação? Está trazendo relacionamento, comunicação, pensamento? Não, está trazendo mais regulação. Então, opa, esse movimento está tentando compensar algo que não está chegando junto e não está trazendo a base que ele precisa. Então, geralmente, é o tripé tátil, proprioceptivo, sistema vestibular, né? Que vai dar a base para o visoespacial, inclusive. Então, eu vou lá para o tátil, vou para o proprioceptivo, para ajudar essa criança a organizar esse corpo. Geralmente, aí sim, ela volta, vamos dizer assim, com uma resposta adaptativa que proporciona relacionamento, comunicação e pensamento. Né? Agora, se for só o movimento, beleza, então era de fato uma necessidade do sistema vestibular. Mas também só dar o estímulo vestibular provavelmente não vai resolver. Então, você vai ter que procurar outros canais que possam estar desajustados para poder trazer. E não só canal sensorial. Às vezes é emocional, porque está tudo integrado, está tudo interligado. Eu, por exemplo, sou TDAH, muitos de vocês sabem. Quando eu estou desorganizada, geralmente eu procuro um movimento ou procuro alguma estimulação tátil. Eu vou procurar banho, água, eu vou procurar pisar na areia, eu vou procurar andar, falar.
ou seja, essa coisa sinestésica, movimento. Então, quando eu estou muito desregulada, eu vou procurar movimento até meu corpo relaxar. Né? Se no momento que eu estiver desregulada, alguém tentar me parar, dá ruim pra caramba. Então, no movimento, eu realmente encontro a minha regulação, né? E quando o movimento não é suficiente, geralmente é o tátil que chega junto. Então, cada um de nós temos um perfil, cada um de nós temos um formato, e seguir a liderança é justamente buscar compreender qual é a melhor linguagem de relacionamento, de construção de vínculo, de organização emocional, sensorial, motora. Então, muitas das vezes também a minha desregulação tem a ver com dor. Eu tenho 2 hérnias de disco na cervical, 2 na lombar. Então, às vezes, eu começo a desorganizar no meu emocional e no meu sensorial por conta da minha base motora. Então, olha como é importante a gente olhar o todo, não achar que tudo é sensorial, que tudo é emocional, que tudo é motor. Na verdade, se a gente pensar que tudo é sensório afetivo motor, a gente vai estar mais próximo da verdade, da resposta, porque um influencia no outro. Mas claro que existe, de fato, uma raiz, uma causa. Tipo, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Então, seguir a liderança da criança não é só sair pulando atrás dela e fazendo o que ela quer, mas principalmente compreender aquilo que o corpo dela precisa para reabilitar, não só remediar e acomodar. Porque se eu só remedio e só acomodo, eu não reabilito e aquele padrão se estabelece, tá? Então, cuidado com isso. Cuidado com isso. Tá bom, gente? Deixa eu ver que horas são aqui. Opa! Ih, não dá para ver. Não, eu vou fechar aqui. 9h25. Bom, alguma pergunta? Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa ou estão todos cansados? Seguindo a liderança de vocês. O que aconteceu? Núbia quer falar? Eu? Que abriu seu Não, microfone. Não, desculpa, não, eu tô perdida. não, Eu tô relaxa. mexendo. Fique tranquila. Se quiser, estou Tá aqui bom, para conversar com a Vossa Senhoria. Estou aqui. tá bom, tá bom, obrigada. Nada. Não, não, é que eu tô perdida aqui. A Kelly indicou, aí eu tô assistindo. Falei, gente, será que é esse mesmo? Aí as Pode meninas estão ser. todas aqui rindo, estão todas gente, mas ela é fonoaudióloga, será que é esse mesmo que ela falou? Aí quando você falou nos sistemas, opa, é esse mesmo. Ela falou dos sistemas, é esse mesmo. É porque no modelo de IR Floor Time, na Greenspan Floor Time Approach, nós somos transdisciplinares. Então, vão ter momentos que você vai ver uma fono falando, uma psicóloga, uma terapeuta ocupacional, um nutricionista, um educador físico. É Ah, justamente porque para a gente conseguir enxergar o nosso paciente, o nosso aluno como um todo. Essa é a grande questão, né? Esse é o grande diferencial do modelo. Nós enxergarmos além dos comportamentos, nós enxergarmos além das atividades, enxergarmos além até mesmo do sintoma, enxergar a família, enxergar a nós mesmos, aquilo que nós também temos de diferença individual, de necessidades, de perfil. Eu hoje trabalho com uma equipe de 50, 60 profissionais envolvendo estagiários, né, da minha equipe. Cada um tem um perfil. Um vai ser mais lúdico, o outro vai ser mais acolhedor, um vai ser mais falante, o outro vai ser mais motor do movimento. Cada um vai ser de um uhum. jeito, né? E os nossos pacientes são assim também. Então, quando a gente fala em seguir a liderança, é justamente compreender o que funciona melhor para aquele perfil, para
justamente ajudar ele a alcançar o máximo potencial para a vida, né? Não colocar ele numa caixinha, mas proporcionar o potencial dele para a vida. Inclusive, eu estava falando com uma avó aqui, né? Aham. Uma amiga minha. Ela estava procurando uma fonoaudióloga e me indicou para a filha. E a filha conversando comigo. Falou, eu não sou. Não, desculpa, fonoaudióloga não. Neuropsicóloga. Eu falei, eu não sou neuropsicóloga, eu sou neuropsicopedagoga e psicopedagoga. Uhum. E ela triste, eu falei, mas tá triste por quê? Ai, por causa dela. Eu falei, olha, ela não está doente. Ela não está com a doença, ela é uma criança saudável, entendeu? O que ela tem é uma condição, né, neurobiológica que precisa ser cuidada, tratada, e com muito amor, né, com muito carinho, e é isso, Sim. entendeu? Não tem por Importante que essa estar sua triste. fala. Importante Sim, essa sua fala, porque é também sair um pouco desse conceito de doença, né? E pensar sim, um viés de neurodivergência. Existe uma neurodivergência, existe uma forma diferente de processar o mundo, existe uma forma diferente de sim, aprendizado, de desenvolvimento. E aí, muitos de nós, eu me incluo nisso, vamos precisar de um suporte, de um apoio, de adaptações, mas isso não nos diminui em termos cognitivos. Não é falta de inteligência, não é uma doença ou uma incapacidade, né? Mas é de fato uma forma diferente de funcionar. É um caminho divergente, é um caminho exatamente. diferente. E aí o modelo da ER for Time, a Crispy for Time Approach, traz muito esse olhar flexível, essa estrutura flexível. Então, nós sabemos o que nós precisamos observar nos nossos pacientes e alunos, enfim. E não precisamos ficar engessados também naquilo, onde todos precisam fazer as coisas do mesmo jeito, Uhum. por conta da faixa etária. Então, tá com 3 anos, todos com 3 anos têm que fazer assim, assim, assado. Não. Andamos na contramão do sistema? Andamos. E gostamos. E gostamos de andar na contramão. Dá trabalho? Dá Verdade. trabalho, mas é melhor assim. Pelo menos eu gosto. Eu também. Ai, que Acho que acho que por isso que a gente faz tanto, a gente é tanto diferente, né? Eu acredito que é por isso, por a gente pensar diferente, querer transformar o campo terapêutico de um novo olhar, visando a criança de dentro para fora, tentando entender como é essa criança. Eu acho que todo mundo que está aqui com esse novo olhar de We Speak for Time, a gente vem com o olhar de dizer assim, gente, chega, a gente não vai se enquadrar nesse padrão que está sendo oferecido, porque a gente sabe que as crianças não é vazia. Ela não é só um tabuleiro vazio, sem peça. Ela pode ter as limitações dela, mas ela é uma criança que pode se tornar um adolescente, e eles sim, eles têm predileções, né? Então, eu acho que o DIR que a Paula nos apresenta hoje, que a gente está estudando aqui enquanto equipe, traz isso, traz a segurança que a gente quer para o nosso mundo terapêutico, né? Ser transdisciplinares, multi, né? E ao mesmo tempo dizer assim, ó, vocês vão até aqui, porque daqui a gente está estudando, a gente não está para brincadeira. Eu acho que ninguém aqui está para brincadeira. A gente tá querendo ultrapassar e mostrar que a gente cansou, né? Que a gente está querendo evoluir junto com os nossos pacientes sim, e respeitar, né? Eu acho que a gente também tem que se respeitar como terapeutas, mas respeitar esses pacientes que estão chegando. E realmente a galera se assusta quando a gente apresenta um modelo de desenvolvimentista, porque para eles é bagunça. É deixar a é, criança fazer o que quer, é bagunça. Como assim a criança vai fazer o que quer na hora que quer? Seguir a liderança da criança. Que a criança é só comportamento, é só dizer não. Mas não é, gente, não é só comportamento. Existe o comportamento, mas existe o ser humano, existe uma pessoa em desenvolvimento. Se a gente não acreditar, o que essas crianças estão fazendo na terapia, então? Elas estão nossa, lá para ser modeladas? exatamente.
Não, elas não estão lá para ser modeladas, elas estão lá para ser ajudadas, para construir, né? Para tentar se comunicar e elas construírem, ó, a ponte que elas não estão conseguindo acessar. Eu vejo o DIR assim, né? Eu, Simara, Eu né? Posso estar errada também, gente. Não, eu vejo o DIR assim também. É, ajudá-los nessa construção da base socioemocional para que sejam autônomos, para que sejam, de fato, indivíduos pertencentes à sociedade. Isso, para mim, é inclusão. Isso, para mim, é inclusão. Você investir no desenvolvimento pessoal, na construção da identidade. Então, quando as pessoas falam assim, essa criança não tem limites. O que significa limite? Porque você só sabe sobre limites se você sabe quem você é. Que aí sim, e aí quando você se diferencia do outro, né? E como que a criança se diferencia do outro? Entendendo quem ela é, porque o outro validou quem ela é. Porque se ela sempre tem que fazer o que o outro quer, logo ela e o outro se tornam um só. Ela é uma extensão do outro. Ela só vai aprender que ela é alguém diferente quando quem ela é validado e respeitado. E aí ela se diferencia. E aí nessa relação ela aprende primeiro a ser respeitada, para depois aprender a respeitar o espaço do outro. E aí expande para os pares da faixa etária, né? É assim que as pessoas aprendem sobre limites. Não é só falando, não pode, não pega, empresta. Por quê? Porque ele é menor do que você, desrespeitando, né? Tira o brinquedo da mão da criança. E aí a criança vai lá, tira o brinquedo da mão da outra e não entende por quê. Ué, por quê? Se para mim todo mundo tira da minha mão. E aí ou vai para esse extremo de ficar agressiva, ou também de se colocar em situações de vulnerabilidade, né? De relacionamentos agressivos, tóxicos, de sempre estar fazendo a vontade dos outros. Então, PIR Floor Time é sobre construir, ajudá-los, né? Porque a gente não constrói isso por ninguém, mas favorecer esse desenvolvimento do sujeito, de quem eu sou. E por isso a gente segue a liderança, para entender o que eles já estão entendendo sobre o mundo, o que faz sentido para eles, onde está o afeto deles e o que o corpo deles, de fato, necessita. É sobre isso. Seguir a liderança é sobre isso. Não é sair dando pulinhos e deixar a criança bater em você, bater em todo mundo, se colocar em perigo. Isso não é seguir a liderança da criança. Não é. E o seguir a liderança da criança é só um passo. A gente vai falar sobre o próximo passo na nossa próxima Open House. E aí a gente vai refletir sobre o que vem depois do seguir a liderança, né? A gente não fica preso para sempre naquele momento onde a gente vai pisando meio que em ovos, né? Na verdade, esse início é para construir esse vínculo de segurança, de relacionamento. A partir do momento que esse relacionamento, essa confiança, esse vínculo foi construído, aí as coisas começam. Aí o negócio começa a melhorar. Porque aí ela já entendeu que a comunicação dela move. Por que eu vou me comunicar? Se a minha comunicação não é validada por ninguém. Só me respeitam se eu bato. Só me respeitam se eu mordo. Só me dão aquilo que eu desejo se eu faço um escândalo. Então, que tipo de comunicação você está construindo? Social ou de sobrevivência? Né? São pontos que, para mim, como fono, são muito claros. Né? Para outras pessoas, às vezes, enxergam comunicação como criança ficar pedindo coisa. E, às vezes, ela pede, mas ela não recebe. Então, para que se comunicar? E não é só sobre pedir, porque a gente está falando de comunicação social, né? É aquela comunicação para troca,
para conhecer o mundo, para ampliar a nossa capacidade de pensamento. E aí já vai para o outro, que é o expandindo. Vamos chegar lá. Beleza, gente? Então, deixa. Arrasou. Todo comportamento é comunicação. Isso aí. Todo comportamento é comunicação. Todo. Não significa que a gente vai concordar com o que a criança está fazendo, mas a gente sempre valida o que ela está sentindo. São coisas diferentes. A criança pode estar frustrada porque não ganhou o pirulito. E eu vou validar a frustração dela. Seguir a liderança dela nem sempre vai ser dar o pirulito para ela. Porque às vezes está na hora do almoço, às vezes ela está com a cárie, às vezes eu sou uma mãe que não dou açúcar nenhum. Existe, né? Inclusive, se eu tivesse ido, se alguém tivesse me proibido de açúcar na infância, eu não tinha tanto problema de dente que eu tenho hoje em dia. Meu sorriso é bonito, mas dá trabalho esse sorriso aqui. Vou dizer para vocês. Então, seguir a liderança nem sempre é fazer aquilo que a criança quer, mas é sempre validar a ideia dela, o sentimento dela. Então, às vezes é dizer, eu entendi que você quer muito mais um pirulito, mas você já comeu um. Esse aqui agora é para amanhã. Mas a tia Paula entendeu. Você gosta muito de pirulito, né? Pirulito é docinho, pirulito é gostoso. Aí você vai conversar sobre o pirulito, vai falar sobre o pirulito, então vai falar onde você vai comprar o pirulito, vai, enfim, linguagem, comunicação. E não necessariamente você vai dar o pirulito para ela. E nunca, hipótese alguma, você vai ignorar ela. Jamais! 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 Por quê? Isso não gera na frente, no futuro, resolução de problemas socialmente compartilhados. Essa criança não vai aprender a resolver problema. Ela ou vai entrar num caminho de apagamento, né, onde ela não expressa os desejos dela, fica muito passiva, ou ela vai entrar por um caminho mais agressivo. E geralmente a família fica naquela guerra, aquele cabo de guerra, onde quem manda? Eu mando, eu que mando. E aí teve uma família que eu fiz um protocolo SSP que trabalha nessa regulação e tudo mais, que se chama nervoso autonômico, e eu falei para a mãe, eu acho que nesse primeiro momento, por conta de todo o cenário, você vai ter que aprender a ceder. Porque para ele aprender a ceder também, ser flexível, ele vai ter que ter esse modelo de você. E quem vai ter que flexibilizar vai ter que ser você. Ele não vai saber flexibilizar. Aí a mãe botou umas carinhas assim, tipo, ah! Então, nesse primeiro momento, quem vai ter que ser flexível vai ser você. Não dá para ser não é não, acabou. Porque esse não se sustenta no final. E aí quem acaba ganhando no final é ele. E você está ensinando ele a ser cada vez mais rígido. Não flexível. Então, vamos reconstruir isso aí. Mas cada um é cada um, né? São estratégias personalizadas. Pois é, a Lu falando aqui no Instagram. Quem é que gosta de ser ignorado? Ninguém. E outra coisa, ser ignorado não traz regulação. Traz shutdown. Traz respostas de sobrevivência. Onde o seu sistema nervoso se sente extremamente rejeitado, abandonado, e ele desliga ou entra até mesmo num estado dissociativo para se proteger. Isso não significa que aquela pessoa está regulada. Ela pode só ter desistido das relações, que é muito triste. Tá? Beleza, então, gente. Por hoje é só, né? Cada encontro é sempre muito rico. Entrem no grupo do WhatsApp para vocês terem acesso aos materiais, que faz muita diferença, né? Que aí vocês podem trazer as dúvidas de vocês, os exemplos de vocês, tá? E vamos juntos espalhando o Green Space for Time pelo nosso Brasil aí. De maneira gratuita, de maneira acessível. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser terapeuta, pode ser professor, pode ser vizinho, pode ser tio, pode ser vó, pode ser quem quiser. Tá bom, gente?
Até a próxima. Um beijinho para vocês e bom descanso. Vocês também são incríveis, estão aqui comigo essa hora. O mundo com certeza será melhor por conta de todos vocês, porque uma andorinha só não faz verão. Tchau, tchau, gente. Beijo.